Nós vamos falar sobre superação, é a nossa série. Nosso primeiro personagem de hoje vai ser quem? Oi? Josué. Josué capítulo 1. Superação, irmãos. Josué capítulo 1. Eu tenho que ser bem objetivo, porque senão não podemos atrapalhar o culto lá, né? Então, sincronizado aqui. Josué capítulo 1. Capítulo 1. Se você encontrou aí? Deixa a palavra aberta, por gentileza. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão e para entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo este lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande o rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedida por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Esse é Josué. Vamos orar, queridos, mais uma vez, após a leitura da palavra. Eu quero interceder agora ao Senhor Deus pelas nossas crianças que já estão lá em cima em culto. Que Deus ministre também aos corações dela, use os filhos deles que estão lá agora ministrando também, que a palavra, que essa mesma palavra aqui vai estar sendo ministrada lá agora também, uma linguagem para eles, mas a mesma palavra, irmãos, o mesmo tema, a mesma linguagem bíblica, mas para eles. Então que Deus use também os servos deles lá agora no nome de Jesus. Pai Santo, Deus bendito, nós oramos, nós cremos, Pai, na Tua palavra, nós lemos a Tua palavra e pedimos, Pai, no nome de Jesus, por meio do Teu Santo Espírito, que esse mesmo Espírito, Deus, venha nos falar agora, venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que esse Espírito Santo que já está aqui e agora em nossos corações, a Tua presença é real, porque quando nós nos reunimos, ó Deus, para adorar e cremos que a Tua presença é real e é de fato, agora nós lemos a Tua palavra, que ela encontre um lugar em cada coração nessa noite. Deus, as nossas crianças estão sendo ministradas agora, cada voluntário, cada filho do Senhor que está ministrando, cantando, adorando, ó Deus, cuidando das nossas crianças, que o culto lá em cima também, Deus, seja de ação de graças, e que Teu Espírito Santo transforme os corações das nossas crianças. Ó Deus, nós queremos Te exaltar, glorificar o Teu nome, pedir, Deus, fala conosco, no nome bendito de Jesus. Amém, Deus, amém. Superação, irmãos. Precisamos aprender a ser fortes e corajosos. Precisamos. A vida não é fácil
e nós sabemos disso. Nós sabemos que a vida não é um mar de rosas, e de fato não é. O que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. De fato nós sabemos que a vida tem altos e baixos. Tem dia que nós estamos muito bem, dias não tão bem assim, porque a vida é assim. Tem dia que nós estamos muito felizes e outros dias não tanto assim. Tem dia que a nossa saúde está 1000, no outro dia não está assim. Tem dia que nós chegamos no emprego, no trabalho, na escola, na faculdade, em algum lugar, muito bem. Outros dias, oh meu Deus, querendo ficar assim, a segunda-feira chegou, querendo ficar em casa. Mas todos os dias é dia de superação. Quando a segunda-feira bate, às 6 horas da manhã, às 5 da manhã, eu mesmo cansado, mesmo pensando em que ter que fazer alguma coisa, eu tenho que levantar a cabeça, tomar um café, tomar um banho, e levantar e ir para a luta, ir para o trabalho. Eu preciso superar a dificuldade, o cansaço, a dor, às vezes a enfermidade, o desânimo, mas eu preciso levantar e fazer alguma coisa, porque a vida é assim, e ela se apresenta diante de nós todos os dias. E não tem como falar assim, olha, eu não quero isso, mas ela se apresenta. Às vezes é difícil entender, por isso que precisamos passar por dias de superação, superar os obstáculos. Deus nos colocou aqui falando assim, olha, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, tenha ânimo, permaneça firme em Deus, porque é preciso superar as adversidades da vida, e todos nós a teremos todos os dias. Não imagine você que uma vida de um crente, de um cristão, de um servo de Deus, não venha passar pelas adversidades, e isso é real, notório, todos nós sabemos. A mesma chuva que caiu hoje, caiu para todos. A mesma adversidade que pode chegar amanhã, pode chegar para todas as pessoas. Independente do seu credo, independente da sua estrutura familiar, às vezes a adversidade chega inclusive para aqueles que estão mergulhados em Deus. No meio da tempestade, os discípulos estavam ali, mas sabendo que aquela tempestade veio, e Jesus estava ali no barco. Poderia a tempestade nem vir, porque Jesus estava, mas em meio a essa tempestade, em meio à adversidade, que Jesus se revela, dizendo assim, olha, por que vocês estão com medo? Eu estou aqui. Irmãos, esse servo do Senhor, Josué, ele vê o seu servo, o seu mestre, o seu líder, a sua referência de alguém que lhe conduziu até ali, morrer. Pela manhã nós estamos falando sobre Moisés. E hoje à noite nós falamos sobre o aprendiz de Moisés. Um servo que andou aproximadamente por 40 anos ao lado do seu mestre, Moisés, que agora morto. Imagine andar ao lado do seu Senhor, do seu mestre. Ele viu como era ser um líder, como guiar uma multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas no meio de um deserto, de uma vida de escravo, agora para uma vida de Senhor, uma vida livre em Deus. Ele vê um povo murmurar, reclamar, e ele viu ali aquele povo murmurando e reclamando, e Moisés suportando aquilo tudo, vencendo tudo. Agora Moisés morre e o cajado é passado para esse servo Josué, que tem a responsabilidade de continuar a trajetória, conduzir um povo de Deus, que ora estava escravo, agora livre, porém no meio do caminho. Quem está no meio do caminho não sabe a direção. Quem está no meio do caminho não tem direção divina. Quem está no meio do caminho está perdido. Quem está no meio do caminho, num deserto, então, ó Deus, precisava de um guia, precisava de uma direção. E Deus diz assim, não vou deixar o meu povo órfão, nem só no meio do deserto. E aí pega Josué e diz assim, é você que vai fazer isso. Eu quero acreditar que esse servo, muito provavelmente tenha pensado, eu não. Não está no texto em que lemos. Talvez ele tenha pensado, eu sou incapaz, eu não posso. Ainda que eu tenha andado ao lado do meu mestre, de Moisés, eu não sou capaz, é muita gente, e olha que esse povo reclama.
povo tinha comida, reclamava. O povo não tinha comida, reclamava. O povo não tinha água, reclamava. O povo tinha água, reclamava. Imagine um jovem, que não era tão jovem assim, assume uma liderança de um povo tão grande. E é um povo de Deus, amado por Deus. Mas Deus queria aquele povo. Agora ele assume a tarefa de levar esse povo. Mas a centralidade dessa passagem se encontra justamente nesses versículos, que falam, versículo 6, seja forte e corajoso. Nessa passagem é repetida várias vezes esse termo, seja forte e corajoso. Por que Deus faz questão de repetir essa verdade? Que Josué precisava aprender a ser forte e corajoso. Ele precisava. Irmãos, conduzir um povo de Deus diante do altar não é fácil. É preciso ser forte e corajoso. Não é para os fracos. Por isso que Deus diz a Josué, eu não sei e eu sei quem é você, mas você precisa ser forte e corajoso, porque não é fácil não. E eu estou falando como Deus, e conheço o meu povo. Mas irmãos, o que nós podemos aprender e como podemos ser fortes e corajosos? Como que eu e você podemos aprender à luz desse texto a sermos fortes e corajosos? Na vida, no trabalho, encarar as críticas da vida, porque ela vem, irmãos, em todo lugar, na escola, na faculdade, todo lugar tem críticas. Imagine esse homem com milhares de pessoas que estavam mergulhados em uma cultura que não era sua. Agora é um povo que está voltando para a terra que Deus havia prometido, uma terra que emana leite e mel, uma terra prometida, uma terra produtiva, uma terra preparada para que eles pudessem herdar e habitar, e morar e prosperar. Mas antes eles passaram anos como escravo. Quem vive como escravo não sabe ser livre. Essa saiu do forno. Quem vive como escravo, quando é livre, não se percebe, não se reconhece, não percebe que agora é livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tu és livre, livre. Nós não somos escravos, não somos. Viva a sua liberdade em Deus. E esse povo era livre, mas sem uma liderança, muito provavelmente eles iriam voltar a ser escravos. Você é forte e corajoso? Você é forte e corajoso? Nós somos fortes e corajosos? Depende. Pular de uma ponte não dá. Pular de um paraquedas, de um avião com paraquedas, sem paraquedas também não dá não, né? Não dá. Tem gente que pula, né? Eu já vi gente pular sem paraquedas. Só que tem uma equipe com paraquedas. Aí é mais louco ainda, né? Se tem um fura-olho ali no meio, acabou. Acabou. Isso que é espírito de liderança, né? Irmão, já fez essa pergunta? Você é forte e corajoso? Às vezes eu olho assim, tem alguém que fala assim, rapaz, como que você suporta isso? Olha, eu não sei. Alguém já falou assim, como que você aguenta isso? Não é sobre força física. Será que Josué era um homem forte?
Mas uma coisa é, Deus está falando assim, seja forte e corajoso. Tem uma missionária nossa, que o lema dela é, seja forte. Seja forte. Quer superar as adversidades da vida? Seja forte. Mas a pergunta é como? Como? Como que ele suportou isso? Vamos lá ver algumas coisas. Primeiro, aumentando a sua posição de liderança, ou assumindo, melhor dizendo, a sua posição de liderança que Deus separou para você. Assuma a sua posição de liderança. Versículo 1 e versículo 2. Após a morte de Moisés, Deus chama Josué e diz assim, olha, você sabe que Moisés está morto, meu servo, agora eu quero que você, diz o versículo 1, você vai conduzir o meu povo para atravessar o Jordão. É o meu povo, não esqueça disso, é meu povo, mas é você quem vai fazer isso. Quer ser forte e corajoso? Assuma a sua posição de liderança que Deus está te entregando. Assuma. É Deus que está dizendo assim, olha, seja forte e corajoso. Servo Moisés morreu, agora estou te entregando em tuas mãos várias pessoas, milhares de pessoas. É você quem vai conduzir. Toma postura, encare os desafios. Irmãos, assumir liderança não é fácil. A palavra de Deus nos diz que quando nós nos colocamos à disposição de Deus, certamente iremos ser beneficiados. E também muitas críticas virão. E ali estava Josué, preparado ou não para encarar tudo isso. E nós precisamos assumir posição de liderança em nossa casa, no trabalho. Nós lideramos em muitas áreas, em muitas frentes. Estava ali um homem liderando um povo que ele sabia que era um povo obstinado de coração, duro de coração, e todos nós somos. Deus está dizendo assim, Josué, assuma, agora é com você. Liderar, irmãos, é entender que nós iremos alcançar coisas maiores. Quando nós entendemos que a missão é de Deus, não é nossa. Deus está te desafiando para esse tempo. Você ser forte e corajoso, assumindo posição de liderança. É hora de ser forte. Eu quero te fazer uma pergunta. Deus mandou alguns homens olhar a terra, espiar a terra. Quantos homens foram? Quantos? 12 homens. Espiar a terra, para ver se de fato a terra era tudo aquilo. Se a terra era uma terra boa, próspera, se ela produzia muitas coisas. E lá foram 12 homens. Vocês poderiam me falar 2 nomes dos 12? Vamos lá. Ninguém lembra de nenhum outro? Não? Nem eu. Só lendo na Bíblia para lembrar. Por que, irmão, que nós não lembramos dos outros 10? Por quê? Por quê? Mas está na Bíblia, está os 12. Está na Bíblia. Por que nós não lembramos dos outros 10? Por que Josué e Calebe? Os covardes não serão lembrados na história, irmãos. Os covardes não vão ser lembrados na história. Pode estar até registrado na história, mas ninguém vai nem lembrar o nome deles. Eles passam pela história.
Eles até fazem parte da história, mas não são mergulhados nela. Ninguém nem lembra o nome dessa pessoa. Está lá, não consigo lembrar o nome de um dos 10. Porque eles foram pessimistas, dizendo que não era possível. Lá tinha gigantes demais, a terra era até bonita, a terra tinha até riquezas, mas tinha gente lá parecendo gafanhotos, homens muito grandes, era impossível, covardes. Quer superar, se tornar pessoas fortes e corajosas no nome de Jesus. Assume posição de liderança, encare os desafios e entenda que Deus te fez capaz. Capaz. Por nós mesmos? Não. Eu quero parar essa introdução, que era para ter feito antes. Só que eu me empolguei e esqueci, Tainá. Mas tudo bem. O Espírito tocou, volta. Superar é acreditar no seu querer e no seu poder. Não fique focado em suas fraquezas ou defeitos. Pense nas forças e oportunidades de mim possa fluir as águas profundas que vivem em ti pra dentro de mim venha inundar. O seu pior adversário é você mesmo, pois se deixa abater por pensamentos negativos, nunca será capaz de atrair coisas positivas para a sua vida. A superação exige paciência, resistência, força de espírito e persistência. Não se deixe abater por pequenos ouço o grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vira se não coração. puder Cantamos juntos por uma nação. Ouço o grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vira coração. Cantamos juntos por encare uma as suas nação. limitações como obstáculos a serem ultrapassados e não como barreiras que forçam você a parar. Só quem já passou por tempestades é que precisa aprender a superar. Mas quem passa por provações na vida não deve pensar nisso como um sofrimento bom. A dor traz ensinamentos e sabedoria que de outra forma não se adquiria. É como diz a expressão, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Jesus acalma a tempestade fora, mas antes ele acalma a tempestade dentro. Quando disse para os discípulos, não tenham medo. Por isso, quando a vida desafiar você, não baixe a cabeça, não desista. Olhe para dentro de si e busque forças para lutar e superar. Não há nada melhor do que sentir que é capaz de ultrapassar os seus próprios limites e sentir-se um vencedor, mesmo que a vida lhe dê poucas armas para enfrentar as batalhas. Lute a si mesmo. Tenha coragem e seja forte. Os desafios não são insuperáveis quando temos a certeza do porquê fazemos o que fazemos. Irmãos, você é forte? O que você precisa superar? Comece a liderar. Comece a fazer alguma coisa. Se mova. Faça alguma coisa no nome de Jesus. Toda superação, quando nós começamos a mergulhar em Deus,
as coisas começam a acontecer, e certamente Josué sabia disso, que para fazer algo de extraordinário, ninguém faz nada de extraordinário no anonimato. Ninguém faz o extraordinário no anonimato. Nicholas, presidente da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, disse que nós temos 3 tipos de pessoas no mundo: as que não sabem o que está acontecendo, as que observam o que está acontecendo e as que fazem com que as coisas aconteçam. Que tipo de pessoa é você? Josué, assuma a sua posição de liderança. Faz alguma coisa. Nenhuma superação acontece na inércia. Eu preciso superar para a ação acontecer em minha vida. Se mova para a existência. E a existência está na pessoa bendita de Jesus. Segundo, como ser forte e corajoso. Posicione, tome posse das promessas de Deus. Versículo 3, versículo 6 diz assim: eu darei a vocês todo lugar em que pisares os pés. Como fiz com Moisés, como prometi a Moisés, eu vou fazer o mesmo com vocês. Deus demarcou uma região, um lugar, e diz: dessa região até essa, todos esses lugares vão pertencer a vocês. Irmãos, Deus tem uma promessa sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E às vezes nós ficamos parados, achando que não iremos conseguir. Deus diz assim: Josué, eu dei uma promessa para Moisés, mas agora essa promessa vai se estender também a você. Portanto, irmãos, quando a promessa é de Deus, ela passa por gerações, por outras pessoas. Quando eu não percebo, não sinto e não vejo a promessa de Deus realizar em minha vida, é porque na verdade ainda eu não experimentei o mais de Deus na minha vida. Ele precisava entender que tinha uma promessa sobre ele, tinha uma promessa sobre o povo de Deus. Tem uma promessa sobre a sua vida, tem uma promessa sobre cada um de nós. A Bíblia está cheias de muitas, de milhares de promessas. Olha o que o texto nos diz, versículo 3: eu darei a vocês todo lugar em que pisarem. Deus não está brincando com Josué. Ele não está falando com Josué assim: olha, talvez eu vou dar a vocês, eu garanto que eu vou dar tudo o que eu prometi. Você acha que as promessas de Deus, ela parou lá na vida de Josué, de Moisés? Não, irmãos. A promessa de Deus se estende até hoje. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O homem pode voltar atrás na sua palavra. Ele pode falar uma coisa hoje e amanhã voltar e dizer assim: não é mais isso. Mas Deus é fiel para cumprir. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele disse que não ia deixar o seu povo, e não vai deixar. Ele disse que não nos deixaria órfãos, e não vai deixar, e não deixou. O Espírito Santo de Deus está aqui. Seja forte e corajoso. Supere, como nós falamos pela manhã. Supere o sentimento de inferioridade. Supere o sentimento de incapacidade. Supere. Olha para frente. Esqueça o passado. Moisés está morto. Bom, se ele está morto agora, o que me resta fazer? É lamentar a morte de Moisés? Não. É olhar para frente e dizer assim: agora vamos para frente. Quantos de nós ficamos parados no passado? Quantos de nós paramos, irmãos, de viver a vida cristã? Quantos de nós paramos de crer nas promessas de Deus? Quantos de nós paramos de acreditar no sobrenatural de Deus, porque ficamos presos no passado?
Era isso que Deus estava falando com Josué. Esquece, nosso servo, o servo Moisés morreu. Foi um líder, passou por adversidades, mas agora é com você. O que Deus está falando, olha para frente. Olha para frente. A palavra de Deus para você hoje, olha para frente. Quem vive olhando para trás, pode perder a direção de Deus. Quem vive olhando para trás, pode se desviar do caminho. Por que muitos se desviam do caminho? Porque vive olhando para trás. É para frente que se avança, é para frente que se conquista, é para frente que Deus abre portas, é para frente que devemos marchar, é para frente que o mar vai se abrir, é para frente que iremos conquistar a terra prometida. Tem gente que insiste em olhar para trás. E quando nós olhamos para trás, irmãos, nós perdemos tanto tempo. Olha o trabalho que dá. Para olhar para trás. Quando eu olho para frente, só olho porque a vida se passa aqui e não aqui. Para frente. Porque se nós formos parar e olhar para trás, oh meu Deus, eu tenho 43 e alguns. Imagine, 40 e alguns. Eu vou parar, licença, e ficar olhando para trás. São 40 anos de história, é muito tempo parado olhando para trás. Imagine Josué, 40 anos ao lado de Moisés. Oh Jesus, ele tinha muita coisa para contar para trás. Deus está dizendo, seja forte, olha para frente. Olha para frente. Se deu errado até aqui, deixa. Viva, olha para frente. Olhar para trás dá muito trabalho. Olhar para trás nós paramos, nos tornamos estátua. Se Deus faz questão de pegar o nosso passado e jogar nas profundezas do mar, por que nós fazemos questão de lembrar daquilo que Deus, nem Deus quer lembrar? E Ele poderia fazer questão de lembrar, não que Ele se esqueça, mas Ele não quer nem lembrar. Ele não quer, Ele pode, mas Ele não quer. Mas as pessoas fazem questão de lançar em nossa face aquilo que nós fomos. Nós fomos, não somos mais. Nós somos livres no Senhor. Viva as promessas de Deus agora. Ela pode se materializar, concretizar, realizar, efetuar agora. Viva agora. Quem supera a dor do passado, vive o presente na perspectiva do futuro. Fresquinho, toma essa. Quem vive no passado só vai viver assim. Como era bom. Se era tão bom, por que não é mais? Porque o que é bom deveria ser eterno, já disse o poeta. O que é bom eterniza, não morre. Por que o céu é bom? Porque é eterno. Por que Jesus é bom? Porque é eterno. Por que o Espírito Santo é bom? Porque é eterno. Tudo que é bom é eterno. Por que a promessa é boa? Porque as promessas das Sagradas Escrituras, elas são eternas. Irmãos, eu não tenho saudade do meu passado. E olha que o meu passado foi tão... A minha esposa costuma dizer assim que você é meio ET. Você é meio estranho. Porque tem algumas coisas que eu não vivi, irmãos, é sério. E não faço questão nenhuma, graças a Deus. Graças a Deus. Não vivi, não faço questão nenhuma. Sabe o que eu fazia na minha adolescência? Ia para a escola. Depois eu ia para casa. E depois eu ia trabalhar. Sabe de onde eu morava? Lá
Bela Vista para o céu. Eu saía de lá, ia para Kubitschek, estudava no Lira, a minha escola hoje como professor. Ia de bicicleta, lá de Bela Vista. Antes eu trabalhava de ajudante de pedreiro. Aí eu saía dali do centro, do Paternon, ia lá para Bela Vista, para o céu, tomava banho e vinha para a escola para o Lira, de bicicleta. E isso foi até quando? Até quando Deus quis. E eu fazia mais o que depois disso? Nada, eu sou meio ET. Mas no meu trabalho tinha sempre um irmãozinho, estou concluindo, irmãos, a primeira palavra conclusão da noite. Tinha um irmão que falava assim, um colega de trabalho, de obra, falava assim: Antônio, eu tenho um bom hoje. Eu meio ET. O que é bom? O que é o bom? Não sabia que tinha o ruim, né? O que é o bom? Um charutinho. Um charutinho. Um cachimbo da paz. Irmãos, eu fui muito covarde, graças a Deus, para isso. Para que isso, cara? Vou trabalhar o dia inteiro. Você vai trabalhar ainda de boa. Era isso que ele falava comigo. Você não é produto do meio. Você faz suas escolhas. Eu disse não. Ele fez por 3 vezes. Na quarta ele falou assim: rapaz, eu queria ser como você. Se eu tivesse dito o primeiro não, eu não estaria usando. Ele não era cristão não, tá? Nem eu na época. Eu me sinto constrangido, vergonhoso de te oferecer alguma coisa. Eu trabalhei com banda, irmãos. Eu não sei tocar nem cantar, mas eu tenho uma sensibilidade. Eu estou com problema nas cordas vocais. E tinha um pessoal que era desses. Uma banda, eu não vou nem falar o nome da banda, está sendo gravado, né? E eles usavam algumas pessoas, né? O dono não poderia nem saber, porque o dono era completamente careta, tomava suco natural sem açúcar. E algumas pessoas usavam. Sabe o que eu falava para eles? Não. Não. Sabe qual era a minha bebida? Refrigerante. Eu sempre fui meio ET. Até porque Jesus disse que nós não somos daqui. Nós estamos passando por aqui. Sabe por que hoje eu sei disso? Porque tinha uma promessa sobre a minha, como tem sobre a sua vida. A origem não define destino. Nós falamos isso pela manhã. Não é de onde eu saí, mas é para onde eu estou indo. Não é onde eu estou, é para onde Deus está me conduzindo. Tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Aprenda a acreditar nas promessas que Deus tem para a sua vida. Mas também aprenda a dizer não para as bandejas. Tantas outras coisas que eu poderia compartilhar aqui. Eu não posso, porque eu não comuniquei a minha esposa que poderia compartilhar. Diga não, irmãos. Aos jovens que estão aqui, diga não. Vão me chamar de careta. Deixa eu chamar, o que tem? Me chamaram muitas vezes. Porque tem uma promessa de Deus sobre todos nós. Deus não nos fez para viver, procriar e morrer. Isso os animais também. Tem mais de Deus para mim e para a sua vida. Tem muito mais. E de fato, por fim,
quer viver na superação, quer ser forte e corajoso, terceiro, obedecendo para ser próspero. Versículo 9 a versículo 10, Deus diz assim: Josué, seja forte e muito corajoso. Agora ele não diz só seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer, relembrando continuamente de todo o livro da lei. Medite nele de dia e de noite. Então você prosperará e será bem sucedido. Quer ser forte e corajoso? Obedeça para prosperar. É aí que mora o grande mistério. E eu pergunto novamente: você é forte e corajoso? Ele obedeceu. Quem obedece a Deus traz para si resposta e prosperidade. Deus não quer sacrifícios, irmãos. Deus quer obediência. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que as guardas, aquilo que guarda. A obediência é melhor que o sacrifício. Às vezes nós pagamos o preço pela desobediência. Obedeça. Obedeça. Josué só obedece. Olha que a promessa que Deus faz. Então você será próspero e bem-sucedido. Sabe por que às vezes nós não somos prósperos, irmãos? Porque nós não obedecemos. E toda desobediência gera maldições. Lembra de Ofni e Finéias? Lembra de Eli, que é o nosso tema sobre Ana na próxima semana? Eli, um servo do Senhor, está cansado. E ele tinha filhos. E os filhos faziam coisas desagradáveis dentro da tenda do encontro. Eram completamente desobedientes a Deus. E um deles, casado, a sua esposa, grávida. Quando a notícia chega ao profeta de que a arca de Deus havia sido roubada, e que o povo de Israel, esse mesmo povo que está entrando na terra, havia perdido uma guerra, uma batalha poderosa e importante, o servo do Senhor cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A esposa de um dos filhos de Ofni e Finéias entra em trabalho de parto. Os filhos, Ofni e Finéias, morrem na guerra, e mais de 30 mil pessoas naquela guerra também morrem. A esposa dele entra em trabalho de parto, tem o filho, e o nome do filho é Icabod ou Icabode. Acabou a glória de Deus. Você sabe por quê? Que aquela geração inteira foi marcada por, se foi a glória de Deus, por desobediência. Você imagine uma criança marcada por toda a vida, onde ela passava, dizia assim:
aquilo é sinal de que a glória de Deus já foi. Lá vem o Icabode. Imagine essa criança cursando o ensino médio, Derek. Icabode entrou. Lá vem Icabode. E acabou a glória de Deus. Foi marcado pela vida dele inteira como um sinal de desobediência dos pais, de uma geração inteira. Quando nós não obedecemos a Deus, nós somos marcados por uma geração. Por isso que a palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós precisamos obedecer a Deus. Ele quer obediência, não sacrifício. Ele quer obediência. Obedeça aos seus pais. Se submeta aos seus pais. Obedeça ao seu líder espiritual. Obedeça a Deus essencialmente e principalmente. E aí, você vai ser forte e corajoso. Sabe o que aconteceu com esse homem? Foi ele quem disse: eu não sei o que é que vocês querem, mas eu e minha casa vou servir ao Senhor. Eu não sei o que é que vocês querem, mas vamos derrubar essas muralhas aí. As mulheres estão caindo lá em cima. Mas para derrubar muro, irmãos, você tem que ser forte e corajoso. Seja literalmente com a marreta. E principalmente, não tem que ser preguiçoso, né? Mas para derrubar muros espirituais, tem que ser forte e corajoso. Deus está convocando pessoas fortes hoje. Supere. Vamos orar ao Senhor Deus? Nos coloquemos de pé no nome de Jesus. Superação. Esse homem, ele enfrentou tantas batalhas, muitas batalhas, irmãos. Ele perdeu algumas, mas ganhou muitas outras batalhas. A pergunta que fica é: ele chegou na terra prometida? Chegou. Chegou. Por que ele chegou? Porque tinha uma promessa. E a terra prometida, irmãos, não era longe não, tá? Demorou 40 anos, mas eram alguns quilômetros. Só que tiveram que dar a volta, porque tinha um povo rebelde. Mas a promessa de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Que você possa crer, acreditar e superar qualquer adversidade no nome do Senhor. Feche seus olhos agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. O que é que você precisa superar? O que é que te impede de vencer as barreiras? De vencer os muros que se apresentam diante de você? Tem alguma coisa? Se não tem nada, amém. Amém. Se não tem nada, louvado seja o nome do Senhor. Mas se tem alguma coisa, no nome de Jesus, ore agora, fala assim: Deus, tira isso, porque eu quero ser forte e corajoso. Eu quero servir, Pai, na minha casa. Eu quero servir no meu trabalho. Eu quero servir na minha comunidade de fé. Eu quero encarar os desafios desse tempo. Tem muralhas para enfrentar, tem adversidades, tem guerras espirituais a travar e vencer. Fale a Deus e com Deus agora, no nome de Jesus. Deus conta com você, Ele conta comigo, Ele conta com todos nós. Ele poderia fazer por Ele mesmo, mas Ele conta com homens e mulheres como todos nós, sujeitos fracos às vezes, tendenciosos a ter medo, mas Ele conta e está dizendo nessa noite: seja forte, seja corajoso. Ele conta com você.